Ao relacionar as datas e comemorações judaicas, a Torá enumera várias festas alegres, festivas. No meio dessas datas, temos uma data especial, que é considerado o dia mais sagrado do ano, que é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. A pessoa não deve comemorar com refeições e com alegrias, mas sim com um jejum de 24 horas. O intuito desse jejum é trazer sobre si o perdão divino. Pela Torá, esse é o único dia que devemos fazer um jejum rigoroso de 24 horas, com muitos detalhes. Nossos sábios, eles instituíram outros dias de jejum importantes, que nos lembram uma data de luto pela destruição do templo, pelo cerco de Jerusalém, pela conquista de Jerusalém e assim por diante. De uma forma geral, são 4 jejuns que são chamados Ta'anit Tzibur, jejum públicos, que nos lembram fatos negativos da nossa história que são lembrados com luto. Quais são esses dias? O dia 3 de Tishrei é o dia que é chamado Tzom Gedaliah, o jejum de Gedaliah, no qual nós lembramos o assassinato de um grande general chamado Gedaliah, que ele foi o líder do povo judeu que sobrou depois da destruição do primeiro templo, e ele era aquele que mantinha a pequena comunidade judaica em Israel, mesmo na época da diáspora. Quando ele foi assassinado, o povo foi dispersado e foi considerado como se nesse dia fosse destruído o próprio templo. Temos o jejum do dia 10 de Tevet, no qual lembramos o cerco dos babilônicos sobre Jerusalém. No dia 10 de Tevet é o início desse cerco. Também é um dia de jejum. Também, dia 17 de Tammuz, temos um dia de jejum que lembramos a conquista de Jerusalém pelos babilônicos. Nesse dia, as muralhas de Jerusalém ruíram e eles conquistaram a cidade de Jerusalém. Esses 3 jejuns são jejuns de 12 horas apenas, a partir do amanhecer até o total anoitecer. E nesses dias de jejuns, são jejuns mais brandos do que o dia de Yom Kippur. Realmente somente é proibido comer e beber. Temos um jejum mais rigoroso, não a ponto de Yom Kippur, mas também mais rigoroso. É o jejum do dia 9 de Av, no qual lembramos a destruição do primeiro e do segundo templo sagrado. Nesse dia é um jejum de 24 horas, e muitos detalhes dos rigores de Yom Kippur também são aplicados nesse dia de Tisha B'Av. Além de não podermos comer e beber, não podemos usar sapatos de couro, é proibido se lavar qualquer parte do corpo, passar cosméticos, é proibido manter relações maritais. Tudo isso aqui é um jejum, um rigor maior dos outros jejuns, porque o fato que nós lembramos nesse dia é mais rigoroso, a destruição prática do primeiro e do segundo templo, além de outros fatos negativos em toda a nossa história que ocorreram nesse dia de 9 de Av. Além disso, temos mais um jejum, é o jejum de 13 de Adar, que é o Ta'anit Esther, no qual lembramos um milagre, que nesse dia foi a guerra do povo judeu contra o exército de Amã, que queria aniquilar todo o povo, e saímos vitoriosos daquela guerra. Mas como no dia de guerra ele estava em jejum, até hoje lembramos esse dia como um dia de jejum. É um jejum menos rigoroso, é uma preparação para a data festiva de Purim. O intuito do jejum, de não comermos e não bebermos, não é apenas para fragilizar o nosso corpo ou para fazer-nos sofrer. Existe um intuito mais elevado. O dia de Yom Kippur, quando nós jejuamos, é um dia que nós estamos mais ligados a Deus do que todos os dias do ano. É o dia do perdão, quando Deus realmente nos eleva a um nível tal que o pecado é totalmente irrelevante. E por isso Ele abre mão, através dos nossos arrependimentos, das nossas orações, Ele abre mão de todas as nossas falhas. Por isso é um dia de jejum, porque quando nós estamos tão próximos de Deus, tão elevado espiritualmente, que não conseguimos se dedicar a assuntos materiais, não trabalhamos, não comemos e não bebemos. Quem pode comer? Quem pode beber num dia tão sagrado quando nós temos a presença divina conosco? Por isso também nós nos distanciamos nesse dia de Yom Kippur de todos os outros assuntos mundanos, todos os outros prazeres mundanos. Não usamos sapato de couro, não nos lavamos, não passamos perfumes, não temos relações maritais, porque tudo isso aqui é uma forma de elevação espiritual. Os outros jejuns já têm um sentido mais de luto, mas mesmo assim,
o profeta chama os dias de jejum como Yom Ratzon Lashem, um dia propício para boas coisas, porque já que é um dia que nós nos distanciamos da comida e da bebida, nós nos aproximamos mais de Deus, e dessa forma nós conseguimos redimir o pecado do povo que causou o fato que gerou esse jejum. Por isso, realmente são dias propícios também para uma elevação espiritual, e não apenas para flagelos, e não apenas para sofrimentos, e não apenas para luto, mas também uma forma de podermos chegar mais próximo de Deus, e dessa forma Deus irá transformar a tristeza em alegria. Por esse motivo, o profeta nos diz, o profeta Yeshayahu e Isaías nos diz, que na era messiânica, esses dias de jejum serão não somente abolidos, mas serão transformados em dias de grandes alegrias, de grandes festas. No momento que haverá a construção do templo, não haverá mais motivo para luto. Então entendemos porque o jejum deve ser abolido. Mas por que transformá-los em festa? Mas a explicação racídica é, como na época do exílio, nesses dias nós jejuamos e celebamos espiritualmente, nós conseguimos transformar esses dias em dias de absolutamente bênçãos divinas. Então isso faz que o próprio dia seja transformado em dias de festas. Atos negativos, quando eles são olhados com esse prisma, para a pessoa se elevar espiritualmente, transformam-se em algo positivo. E quando o negativo se transforma em positivo, ele chega a um nível muito maior do que o positivo puro e simples. E por isso serão dias de Yamim Tovim, dias de grandes festas e grandes alegrias. Existem outros jejuns que se faz em certas épocas. Por exemplo, existem aqueles que costumam, que no dia que eles têm o aniversário do falecimento do pai ou da mãe, esse dia é lembrado como um dia de jejum, porque é um dia de julgamento para a própria pessoa. Por isso, nesse dia, eles fazem jejuns. É chamado o jejum do Yortzeit. Existe um costume que na véspera de cada mês judaico, na véspera do início do mês judaico, na véspera de Rosh Chodesh, se faz também um jejum, que é chamado Yom Kippur Katan, um pequeno Yom Kippur, que é uma preparação para o início do próximo mês, para que a pessoa possa entrar no mês de uma forma mais limpa. Existem outros tipos de jejuns que se faz após festas judaicas, como Pesach e Sukkot, um processo de segunda, quinta e segunda, chamado Behab. Também tem certas comunidades que fazem jejuns. Existe uma relação cabalística, quando a pessoa faz certos tipos de pecado, existe um número de jejuns que ele tem que jejuar por cada tipo de pecado. Por exemplo, uma pessoa que pecou por causa da ira, ele deveria jejuar 152 dias, por exemplo, e assim por diante. Na prática, atualmente, não costumamos fazer todos esses jejuns. Os únicos jejuns que costumamos é o dia de Yom Kippur pela Torá. Os outros jejuns que lembramos anteriormente, que são chamados Tanit Tzibur, o jejum público, que na verdade são um total de 5, e além deles, não devemos jejuar, porque a nossa geração é uma geração que não tem a força dos sábios antigos, e o jejum ia causar enfraquecimento do corpo e automaticamente enfraquecimento da alma. As pessoas não iam estudar a Torá como tem que ser, não iam rezar como tem que ser. Uma pessoa que quer realmente fazer tshuva, quer se arrepender dos seus pecados, quer ter uma elevação espiritual, em vez de jejuar, ele deve redimir esse jejum com tzedakah, com caridade, dando o valor de 2 refeições ou 3 refeições para cada dia de jejum, que isso vale mais do que um jejum na prática. Essa tem que ser a nossa conduta atualmente. A tzedakah consegue elevar a pessoa a níveis muito mais elevados do que o próprio dia de jejum. Logicamente, os dias que são obrigados a jejuar, Yom Kippur, que é uma proibição, é uma obrigação na Torá, e os demais que são obrigações de ordem rabínicas, a pessoa não pode redimir por tzedakah, você tem que jejuar na prática. Jejuns servem para elevar a pessoa espiritualmente. A pessoa deve fazer o máximo para transformar a sua vida em nível espiritual muito elevado, e dessa forma o ato e a decisão da pessoa de trazer uma elevação espiritual alcança as alturas muito mais com jejuns e atrai sobre si todas aquelas bênçãos divinas com alegria e felicidade.